Esse é o videocast Lado B, que procura tratar de temas que afetam o nosso cotidiano, como saúde, educação, segurança, mercado de trabalho, meio ambiente, convidando pessoas que estudaram o assunto, trazendo evidências e o que de melhor a pesquisa da academia pode nos ajudar a entender o tema. Hoje eu tenho o prazer de estar com Cecília Machado. Cecília fez graduação na UFRJ como eu, né? Fez mestrado na PUC e depois fez doutorado em Colômbia, né? E Cecília há muito tempo estuda um tema que acho que é central no debate contemporâneo, que é gênero e mercado de trabalho. Obrigado, Cecília. Imagina, Marcos, um prazer conversar com vocês. Cecília, acho que tem muita pesquisa aplicada com microdados sobre mercado de trabalho e gênero, né? E tem um tema que eu acho que está ganhando mais destaque recentemente, que surpreende muito, que é quando a gente impõe todos os controles, né, todas as características, né, de homens e mulheres, opções de tipos de curso que fizeram, né, características individuais. A remuneração do mercado de trabalho ela vai igual para homens e mulheres até o ponto do nascimento dos filhos. E depois começa a diferença. O nascimento dos filhos faz a ruptura na remuneração do mercado de trabalho. O que acontece? Perfeito, Marcos. Então, a literatura econômica já tinha identificado, né, que a gente chama dessa correlação, né, que mulheres que têm filhos, em geral, essa trajetória no mercado de trabalho, a progressão na carreira, ela se dá de uma forma mais lenta, a progressão salarial também se dá de uma forma mais lenta, os tipos de firmas em que as mulheres acabam escolhendo trabalhar depois do nascimento de filhos também se torna diferente. Então, essa correlação já era identificada, né, na literatura, nos dados, e mais recentemente, né, a literatura tem avançado para mostrar que, de fato, existe uma relação de causa e efeito, né? Você poderia até questionar aqui, né, se, por exemplo, num momento em que a carreira da mulher não está indo tão bem, é um momento em que ela decide ter filhos, porque justamente é um período em que ela vai se ausentar do trabalho e vai ter menos horas dedicadas ao mercado de trabalho, mas poderia também ter o caminho inverso, né, da causalidade dos filhos para o mercado de trabalho, né? Então, a literatura avançou bastante para documentar que, de fato, existe uma relação de causa e efeito entre o nascimento de filhos e a trajetória das mulheres no mercado de trabalho, que esse efeito ele é muito expressivo, e que, de certa forma, esse efeito ele existe em quase todas as sociedades. Mesmo pegando países, né, emergentes ou em desenvolvimento, ou pegando países desenvolvidos, né? A magnitude, obviamente, ela difere um pouco, mas é um fenômeno que a gente diz que ele é bastante robusto, né? Ele existe ao longo do tempo, nos diferentes países, em diferentes magnitudes, né? Só para traduzir um pouquinho, quer dizer, quando você fala de causalidade, quer dizer, podia ser, sei lá, né, que mulheres que têm menor perspectiva do mercado de trabalho escolhessem ter mais filhos, né? E aí, por isso, aparecia essa relação, depois de ter filhos, entre salário e a maternidade. Mas não é o caso. O caso é o contrário. Quer dizer, mesmo, né, no caso de mulheres, que inclusive têm salários maiores que os dos maridos, né, depois do filho, né, tem um processo que acontece na sociedade em que essas mulheres têm um desempenho diferente do mercado de trabalho. Exatamente, né? Então, como eu estava dizendo, esse é um fenômeno que a gente diz que ele é um fenômeno universal, né? Ele acontece em todos os países, em maior ou menor magnitude, e a forma como a gente identifica isso, né, na verdade, é mostrando, né, achando, em economia, né, achando esse mundo paralelo, né? O que teria sido a trajetória dessas mulheres caso elas não tivessem filhos, né? Então, o evento de ter o filho, né, é que desencadeia todos esses resultados no mercado de trabalho. E a literatura econômica, ela tem mostrado de uma forma bem convincente e achado, né, esse contrafactual que às vezes é muito difícil
na ciência econômica, né, porque os indivíduos eles fazem escolhas, né, então o filho de certa forma é uma escolha que depende das características das pessoas e das famílias, mas a literatura econômica tem sido bastante convincente, mostrando que existe o efeito desse evento, né, então o que se documentou, né, que em grupos, achando esse grupo de comparação apropriado, antes do nascimento do filho, né, nesse grupo de comparação, a trajetória de salário, a trajetória de emprego, ela é muito parecida, né, entre mulheres e mulheres ou homens nesse grupo de comparação, e que exatamente no momento do nascimento do filho, você vê uma queda de salários, que a queda de salários ela é composta, né, por várias coisas que estão acontecendo, também é uma queda de emprego, também tem a ver com mudanças de firmas ou mudanças em tipos de atividades que as mulheres fazem, mas o que se verifica é na composição desses fatores, você tem de fato uma queda de salário muito expressiva que acontece no momento do nascimento do filho, que vai se ampliando até mais ou menos 1 ano, e o mais surpreendente, né, que mesmo depois de 5 ou 6 anos após o nascimento do filho, e eu falo 5 ou 6 anos porque esse também é um momento em que as crianças entram na escola, né, você ainda vê uma penalidade que se mostra persistente ao longo do tempo na trajetória das carreiras dessas mulheres, né? E aí eu acho que isso também suscita, Marcos, muitas perguntas assim, né? Por que isso acontece, né? E se tem alguma coisa que a gente pode fazer para diminuir esse efeito dessa penalidade, né? Em termos de políticas públicas, por exemplo, né? Licença maternidade poderia ser uma possibilidade, né, que seria benéfica para... Mas antes de entrar na política pública, acho que é importante, eu fico sempre na dúvida, fazer os diagnósticos. Então, o primeiro ponto olha, até o nascimento do filho, né, você controlando por todas as características de estudo, formação, etc., remuneração de homens e mulheres vão da mesma maneira. A ruptura quando as mulheres têm filhos, né? Você 28, 30 e poucos anos, nesse momento, em geral, as médias divergem e não convergem depois, né? Então, quer dizer, aparentemente tem uma questão de um acordo social, né, em que isso vale, inclusive, para mulheres que ganhavam mais do que os maridos, né? Isso que para mim, é o mais surpreendente, né? Então, não é uma coisa de quem tem melhor remuneração, não. Mesmo, quer dizer, a impressão que dá é que tem um acordo social, né, uma convenção, né, em que, olha, isso aqui é um papel, cuidar da criança é um papel que cabe, né, a mulher, e isso acaba levando essa diferença do mercado de trabalho, é isso? É um pouco nessa linha, né? Então, o que a gente observa é essa queda de salário. Grande parte desse efeito da queda de salário é um efeito de emprego. Tá? Então, uma parte do motivo, grande parte da explicação é que as mulheres elas saem do mercado de trabalho, né, depois do nascimento do filho. E aí você pode perguntar por que elas saem do mercado de trabalho. Será que a gente não tem uma licença maternidade, né, e voltando nesse ponto, que permite com que ela tenha uma interrupção pequena durante o nascimento dos filhos e depois volte? Ou será que tem alguma outra questão dentro da dinâmica da vida do casal, né, que a gente fala da esfera pessoal, existe a esfera profissional e a esfera pessoal. Será que existe alguma coisa dentro da esfera pessoal que faz com que essas mulheres saiam do mercado de trabalho? E a gente pode falar um pouquinho da licença maternidade também, mas no ponto que você tocou, né, será que existe alguma coisa na esfera pessoal que faz com que as mulheres saiam do mercado de trabalho? Nesse ponto, poderia ser economicamente racional que as mulheres saíssem do mercado de trabalho se numa decisão conjunta da família, eles estão maximizando a renda da família e o homem ganha mais do que a mulher, né? A gente ainda observa um diferencial de salário de gênero, né? No mercado de trabalho também um fenômeno muito abrangente em todo o período de tempo, em todas as sociedades, então poderia ser uma escolha economicamente racional que a mulher saísse do mercado de trabalho e o homem continuasse trabalhando. Então, uma desigualdade no mercado de trabalho, gerando uma desigualdade no ambiente doméstico, que novamente leva a uma desigualdade no ambiente do mercado de trabalho, porque a mulher é que sai no mercado de trabalho e ela acaba
ela acaba sendo associada a esse estereótipo de que as mulheres geralmente saem para cuidar dos filhos, né? E apesar de ter essa teoria econômica racional de que isso poderia ser o caso, e aí a gente está num equilíbrio perverso, no sentido que é um equilíbrio em que o homem ganha mais e a mulher sai do mercado de trabalho, e a gente tem que pensar em políticas que tirem a gente desse equilíbrio, mesmo nesse caso, né, em que existe, né, em que as mulheres ganham mais do que os homens, um estudo que a gente publicou recentemente na PNAS, Proceeding of the National Academy of Science, usando dados dos Estados Unidos, tentando entender por que características do ambiente do mercado de trabalho, das firmas, e que características do ambiente familiar poderiam ser responsáveis por essa penalidade. Então, a gente olha, né, para dentro de casais, né, o que acontece com essa penalidade no evento do nascimento do filho, e a gente separa a nossa amostra em casais no qual a mulher ganha mais do que o marido e em que o marido ganha mais do que a mulher. E a gente mostra que nesses casais em que a mulher ganha mais que o marido, a penalidade ainda é maior do que a penalidade que acontece na média da população. Então, o argumento econômico que poderia estar por trás desse efeito, ele pode ser importante em alguns casos, mas ele não parece ser uma explicação que dá conta, né, dessa penalidade que acontece mesmo para as mulheres que ganham um salário mais alto que os seus maridos. Um podcast Brasil Journal, oferecimento Eurofarma.